Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da aula de hoje é eletrólise. Pois bem, iniciando a nossa aula aqui, afinal de contas, o que é eletrólise? Eletrólise nada mais é que uma parte dos estudos da eletroquímica. Lembrando, a eletroquímica é aquela parte da química que estuda as reações de oxirredução ou as reações químicas envolvendo o quê? Energia elétrica, somente isso. Tudo bem? No caso específico da eletrólise, ela tem que ter dois pontos principais para ser chamado de eletrólise. E esses pontos são, ele tem que ser um processo não espontâneo, ou seja, ela tem que ter a passagem de corrente elétrica para esse sistema todo começar a funcionar, tá bom? Então é um processo não espontâneo e ela se dá pela transformação da energia elétrica em energia química. Então, caso você tenha um sistema onde é um processo não espontâneo e que ocorra a conversão da energia elétrica em energia química, parabéns, você tem uma eletrólise, esse sistema é uma eletrólise, tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui. Na eletrólise, pessoal, você tem a eletrólise ígnea e a eletrólise em meio aquoso, mas inicialmente vamos dar uma olhadinha sobre eletrodo, como foi visto anteriormente. Eletrodo nada mais é que um metal, no caso ele é inerte, geralmente feito de platina ou de grafite, carbono grafite, mergulhado em uma solução de íons. Então, caso você tenha uma placa metálica mergulhada em uma solução contendo íons, maravilhoso, você tem o quê? Um eletrodo. No caso da eletrólise ígnea e em meio aquoso, qual que é a diferença e o que eles têm em comum? Vamos dar uma olhada nisso agora. A respeito dos pontos comuns, eles têm o seguinte: ambos possuem o ânodo e o cátodo. Eles têm acoplado ao ânodo e ao cátodo uma bateria ou uma pilha. Lembrando que bateria nada mais é que uma sequência de pilhas ou um arranjo de pilhas. Uma bateria é um arranjo de pilhas. Pois bem, uma coisa extremamente importante, pessoal. Além de você ter uma pilha ou uma bateria conectada no seu sistema, conectada diretamente ao seu ânodo e ao seu cátodo, uma coisa extremamente importante você tem que ficar sabendo. O polo positivo da sua bateria ou da sua pilha, ele vai ser o polo positivo também da placa metálica conectado logo a seguir nela, tá bom? E o oposto também vale. No caso, a parte negativa da bateria, o polo negativo da bateria ou da pilha, também vai ser o mesmo polo do eletrodo conectado a essa bateria ou a essa pilha. Pois bem, maravilhoso. Isso a gente viu agora a respeito dos pontos iguais, o que eles têm em comum, tanto a eletrólise ígnea quanto a eletrólise meio aquosa, mas afinal de contas, o que uma difere da outra? É agora que a gente vai entrar nas diferenças. A eletrólise ígnea ela é dado o seguinte: está lembrado que os eletrodos estão imersos em íons? Pois bem, no caso da eletrólise ígnea, esses íons eles são provenientes de um metal fundido, um metal no seu estado líquido, tá certo? Então, neste caso, você vai ter aqui íons maravilhosos provenientes de um metal fundido, de um metal em estado líquido. Já na eletrólise em meio aquoso, nada mais é que o seguinte: você vai ter os eletrodos mergulhados em uma solução iônica, onde esses íons são provenientes ou de ácidos, bases ou sais, em contatos com água que vão liberar íons. Tudo bem? Essa é a diferença entre uma e outra. Eletrólise ígnea, metal fundido, eletrólise aquosa, solução aquosa, íons que estão em solução aquosa. Tudo bem? Falando sobre esses íons, pessoal, lembrando que você vai ter os íons de carga positiva e os íons de carga negativa, onde essas placas, onde esses eletrodos vão estar submersos, não é isso? Vão estar em contato, não submersos, mas em contato. A questão é o seguinte: ao se aplicar uma corrente elétrica, qual que é o comportamento desses íons? A gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Os íons de carga positiva, também chamado de cátodo, gente, cátions, eles vão para o polo, eles vão para a placa de polaridade negativa. Em contrapartida, os íons de carga negativa, também chamados de ânions, eles vão justamente para a placa metálica de polo positivo, aquela famosa frase, os opostos se atraem. Pois bem, ela se aplica muito bem neste caso aqui. Ao se fechar o circuito do sistema, vai se passar uma corrente elétrica e você vai ter os íons positivos sendo encaminhados para a placa de carga negativa e os íons negativos agrupando-se, indo em direção ao seu metal de carga positiva. Tudo bem? Continuando aqui, falando um pouquinho mais especificamente sobre cada uma das eletrólises, começando pela eletrólise ígnea, como nós já falamos anteriormente. Os íons que vão estar em contato aqui, eles são provenientes de um metal fundido, pessoal. Tudo bem? Então vem cá, dá uma olhadinha aqui comigo. O que nós temos? Dá uma olhada.
Nós temos o cátodo e o ânodo, tá certo? Lembrando que quais são as características do cátodo e do ânodo? São simples, olha só. O ânodo é o eletrodo onde saem os elétrons, nele ocorre oxidação, ele é o polo positivo. Tudo bem? Então, ó, ânodo ocorre oxidação, ele é o polo positivo. Em contrapartida, no meu cátodo, é para onde vão os elétrons, né? A corrente elétrica ou corrente eletrônica vai nesse sentido. E o que nós temos? Ocorre a redução e ele é o polo negativo. Então, nós temos o cátodo, ocorre redução, ele é o polo negativo. Tudo bem? Então, nós temos aqui o quê? O NaCl, tá bom? Fundido aqui, um sal fundido. Então, o que nós temos? Falei que era exclusivamente metal fundido, né? Desculpa, foi um erro meu. Depois tem que consertar esse aqui no slide. Isso aqui nada mais é que algo fundido, tá certo? Não necessariamente um metal, é somente algo fundido. Pode muito bem ser um sal fundido, como é o caso que eu vou estar falando aqui, NaCl. Feita essa correção, vou consertar daqui a pouquinho no slide, vamos dar uma olhadinha aqui no caso. Então, nós temos Na e Cl- aqui, os íons, logicamente. Como foi visto no slide anterior, os íons negativos vão seguir em direção ao ânodo, que tem carga positiva, e em contrapartida, os meus cátions, que é o Na+, vão em direção a um eletrodo de carga negativa, ou seja, o Cl- tem excesso de elétrons, então ele vai perder esse elétron. No caso aqui, o Na+, ele tem déficit, então ele vai pegar esse elétron que está sobrando aqui nessa estrutura. Então, como é que vai ser feito essas semi-reações? Dá uma olhada aqui. Você tem nada mais que a fusão, na verdade, do NaCl, liberando Na e Cl-. Então, o que vai acontecer em cada uma das semicélulas? Dá uma olhadinha aqui, ó. No meu ânodo, você vai ter o quê? O seu cloreto, onde ele vai perder elétrons e vai formar o quê? Cloro gasoso. Então, você vai ter um borbulhamento de cloro aqui. Em contrapartida, na estrutura do meu cátodo, na semi-reação, nós vamos ter o seguinte. O Na+, que está com déficit de elétrons, vai roubar elétrons, por assim dizer, nessa estrutura que está com excesso de elétrons e vai formar Na sólido. Então, você vai ter um depósito de Na nessa estrutura. Por meio disso, nós podemos chegar na seguinte reação global, onde espécies iguais em lados opostos da reação, reagentes e produtos, você corta e no final você soma tudo o que aconteceu, o que sobrou aqui nesse apanhado de semi-reações consecutivas. Então você vai ter o seguinte, que o NaCl, ao se fundir, ele vai gerar o quê? Logicamente, após ter a interação dos íons com cada um dos eletrodos, você vai ter a liberação de gás cloro e a deposição de Na sólido nesse eletrodo aqui. Luciano, beleza, isso foi sobre a eletrólise ígnea. E sobre a eletrólise gasosa, o que tem de diferente? A única diferença é que os íons estão em solução, estão em contato com água. Mas isso me dá uma diferença muito grande? Sim, te dá. Uma vez que você vai ter o Na+, e o Cl-. E além destes íons, você vai ter os próprios íons da água, H+, e OH-. Poxa, Luciano, você falou para mim o seguinte, que os íons de carga positiva são atraídos pelo eletrodo negativo e os íons de carga negativa são atraídos pelo eletrodo positivo. Perfeito. Só que no caso você tem o quê? Uma coexistência de dois íons de carga positiva e dois íons de carga negativa. Você vai ter o quê? Uma competição entre íons. Quem vai ganhar cada competição? Você tem que dar uma olhada então na sua tabelinha ou na sua facilidade de descarga crescente. O que é isso? Isso aqui nada mais é que uma ordem, tá bom? Onde a partir da análise dessas espécies aqui, você vai ver quem que tem prioridade para sofrer a reação. Quanto mais próximo ao topo desse seu segmento de reta, mais favorável vai ser a sua reação. Ou seja, os que menos têm prioridade para acontecer de reação tomando por base íons positivos, cátions, são metais alcalinos e alcalinos terrosos, além do alumínio. Eles são os que menos têm preferência para fazer essa reação. Depois o H+, e os demais metais. Contudo, aqui nos cátions, nós temos os ânions oxigenados e o fluoreto. Eles têm baixíssima prioridade para sofrer reação. Depois o OH- e os demais
ânions, tudo bem? Então vamos analisar individualmente aqui. No caso, no ânodo, nós temos o Cl- e o OH-. Vamos dar uma olhada na tabela aqui. O que nós temos? Nós temos que o OH- ele tem prioridade. Desculpa. Nós temos que o Cl- ele tem prioridade sobre o OH- para sofrer essa reação. Logo, é ele que vai ser o quê? É ele que vai perder esses elétrons aqui. Ele vai oxidar, não é verdade? Uma vez que a oxidação é a perda de elétrons. Então, você vai ter o Cl- sendo convertido em Cl2 gasoso e liberando 2 elétrons. Agora, fazendo a análise no nosso cátodo. Lembrando que o cátodo é onde você vai ter a reação com os seus cátions, íons de carga positiva. Analisando o Na+, e o H+, nós temos aqui na nossa tabela que o H+, ele tem prioridade sobre o Na+. Logo, vai ser o meu H+, que vai sofrer essa reação. Ou seja, ele vai reduzir, ele vai ganhar elétrons formando H2. É ótimo, né? No fim das contas, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Na minha eletrólise aquosa, você vai ter aqui a coexistência tanto de dois íons positivos e dois íons negativos. Contudo, você vai fazer a equação global e nós já vimos que no cátodo e no ânodo, quem vai ter prioridade para sofrer a reação, respectivamente, vai ser o H+, e o Cl-, no cátodo e no ânodo, tudo bem? Fazendo a equação global, lembrando, espécies iguais em lados opostos da reação, você simplifica e no final das contas você tem o seguinte: o NaCl aquoso em presença de água, você vai ter o seguinte: você vai ter em solução os íons Na+, e OH-, e no cátodo, você vai ter aqui a liberação de gás hidrogênio, a borbulhação de gás hidrogênio, e no meu ânodo você vai ter o quê? O borbulhamento do gás cloro, somente isso. Agora vamos bater um papinho sobre diferença entre pilha e eletrólise. É uma coisa bem simples, dá uma olhada aqui comigo. Pilha é um processo espontâneo onde transforma energia química em energia elétrica. Contudo, na eletrólise é um processo não espontâneo. Ela só ocorre quando você liga a sua bateria, a sua fonte de energia. Caso essa bateria não esteja ligada, a minha eletrólise ela não ocorre. E uma vez também que uma das características da eletrólise ela faz a transformação de energia elétrica em energia química. Nas pilhas, o meu ânodo é o polo negativo e o meu cátodo é o polo positivo. Já na eletrólise é justamente o oposto. O meu ânodo é o que tem polo positivo e o meu cátodo é o que tem polo negativo. Pô, Luciano, não tem como você fazer um macete para mim? Não, tem demais. Dá uma olhadinha aqui, ó. No pipocar, o que isso tem a ver? Nas pilhas, o polo positivo é o cátodo e ele sofre redução. Já na eletrólise, você vai lembrar de enecar. O que é isso? Na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e ele sofre redução. Somente isso, pessoal. Então, lembrem-se, eletrólise é a união de dois fatores importantes. É um processo não espontâneo, onde você tem a transformação de energia elétrica em química. Já na pilha, é um processo espontâneo, em que você faz justamente o oposto, a conversão de energia química em energia elétrica. Tudo bem? Fiquem atentos a respeito da polaridade das placas, que eu esqueci o nome agora, dos meus eletrodos. Pronto, lembrei. Dos meus eletrodos, tudo bem? Que no caso das pilhas, o cátodo é o polo positivo, já na eletrólise o cátodo é o polo negativo. No mais, peguem para si essa regrinha do enecar e do pipocar, que vai dar tudo certo. Pipocar, nas pilhas o polo positivo é o cátodo e ele sofre redução. Já na eletrólise, lembre de enecar. Na eletrólise, o polo negativo é o cátodo e ele sofre redução. Tudo bem? Pessoal, vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.